Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o final do capítulo 3 da profecia de Miqueias. Vamos estudar do livro de Miqueias, o capítulo 3, versos 8 a 12. Esse texto trata sobre a infidelidade e os pecados das autoridades políticas e religiosas de Israel. Essas autoridades eram juízes, os profetas e os sacerdotes. O grande problema dessas autoridades é que não entenderam que, com a escolha divina, tornando-os o seu povo eleito, havia também maior responsabilidade. Haveria a necessidade de terem uma vida que refletisse a santidade e a justiça de Deus. Diante dessa situação tão grave, em que o nome do próprio Deus estava em jogo, depois de muitas advertências, Deus iria definitivamente castigar o seu povo. Agora, seria justa essa atitude de Deus? Com certeza. Depois de tantas oportunidades e tendo o seu coração endurecido, demonstrando que abominavam a justiça e pervertiam o direito, só havia um caminho: a punição, a aplicação da justiça de Deus sobre a liderança do povo e sobre o próprio povo. Ao nos referir à justiça de Deus, nos relembramos das palavras do apóstolo Paulo, registradas na sua carta aos Romanos, no capítulo 2. Lendo as fortes palavras no finalzinho do capítulo 1, alguns cristãos, especialmente os judeus, poderiam ser tentados a concordar com Paulo e condenar aqueles pecadores que praticavam e aprovavam aquelas práticas dignas de morte, como nós vemos no capítulo 1. Esses religiosos facilmente lamentariam o estado depravado dos outros, sem perceber que estavam no mesmo lamaçal do pecado. Nos capítulos 2 e 3, Paulo afirma que o problema do pecado é universal, atingindo a todos, e naquele tempo, atingindo igualmente judeus e gentios. Nos dias de Miqueias, as autoridades do povo corriam também o sério risco da justiça própria. Querido amigo, temos que admitir que é muito fácil enxergar e condenar as falhas nos outros. O homem que confia na sua própria justiça não reconhece a sua própria necessidade da graça de Deus. Durante o seu ministério terreno, Jesus batalhava contra a arrogância e a autojustiça de seitas como a dos fariseus. Paulo, um ex-fariseu, agora lutava contra o mesmo orgulho religioso dos seus compatriotas. A autojustiça traz consequências gravíssimas. Quando a pessoa recusa a ajuda oferecida por Deus, não há outro remédio. Vai caminhando para a morte, incapaz de se livrar dos laços da iniquidade. Tal pessoa acha algum conforto em ver os pecados maiores dos outros e não reconhece que o Deus justo rejeitará todos que praticam a injustiça. A justiça de Deus é imparcial e mesmo sobre o seu povo, ele desencadearia o seu castigo, a sua justa punição. Os líderes de Israel não acreditavam que Deus poderia fazer algo contra eles. Orgulhosamente, eles repetiam: nenhum mal nos sobrevirá. Veja o versículo 11 desse texto. Estavam completamente enganados. Logo depois, experimentariam a severa, porém justa mão de Deus. Mas ao mesmo tempo em que a Bíblia não aceita nenhuma desculpa daqueles que se julgam bons, por toda a Bíblia é oferecida a esperança para os que temem a Deus. Deus oferece a glória, a honra, a incorruptibilidade e a paz àqueles que o temem. A Bíblia se refere à bondade, à longanimidade e à tolerância de Deus para com os arrependidos. A Bíblia mostra a igualdade entre todos, entre judeus e gentios. Os pecadores de qualquer nação serão condenados, e os justos, ou os justificados, de qualquer povo serão glorificados. Deus julgará cada um conforme os seus atos, e não mostra acepção de pessoas. Ora, diante dessas considerações, o título para o nosso estudo, tendo por base esse texto de Miqueias 3, 8 a 12, pode ser resumido da seguinte maneira: as justas manifestações de Deus. Esse é o título, então, para Miqueias 3, 8 a 12. As justas manifestações de Deus. Querido amigo,
Os judeus, desde há muito tempo, confiaram na lei que Deus lhes deu por intermédio de Moisés. Mas também, nos dias de Miqueias, eles entendiam que por terem recebido essa revelação especial, eles eram superiores aos gentios. Mas veja bem, possuir a lei não salva. Ser ouvinte da lei não salva. Para serem justificados naqueles dias, como ainda é hoje, qualquer ser humano deve ter fé. Fé em Deus, que providenciou a maneira pela qual fôssemos libertos da lei. E a maneira é crer em Jesus Cristo, o justo. Paulo ousou dizer que um gentio que respeitasse os princípios da justiça, mesmo não tendo a lei escrita, seria aceito por Deus. Tal afirmação seria, para muitos judeus, praticamente uma blasfêmia. Para os judeus da época de Miqueias, para os religiosos daqueles dias, uma afirmação como essa seria considerada uma heresia. Para apreciar a importância e a necessidade da fé, é preciso primeiro descartar todas as falsas bases de confiança. O homem que confia em sua própria justiça não será salvo. A pessoa que se acha segura por fazer parte do povo escolhido sofrerá grande decepção. Cada um será julgado não por ser gentio, por ser judeu, por ser brasileiro, argentino, chileno, americano. Não, cada um será julgado de acordo com seu procedimento. O julgamento será feito por um Deus onisciente, usando como base a mesma mensagem que se encontra por toda a Bíblia. Devemos aceitar o fato de Deus ser o justo juiz. Com Deus não há acepção de pessoas. Pedro entendeu esse fato quando pregou pela primeira vez aos gentios, conforme Atos capítulo 10, e Paulo também reafirmou a mesma verdade quando falou da necessidade universal do Evangelho, conforme Romanos 2:11. Deus é um juiz justo. Cabe ao homem se conformar com a vontade do Senhor. Mas, querido amigo, ao mesmo tempo em que podemos confiar na sua salvação, temos que estar conscientes de que a manifestação divina se dará também contra aqueles que não o temem, contra aqueles que não seguem os seus princípios e vivem com base na sua justiça própria. O texto que hoje estudamos nos apresenta, então, o seguinte desafio como princípio. É necessário crermos que Deus sempre se manifestará, revelando o seu justo caráter. Eu repito, esse é o princípio e esse é o desafio que esse texto de Miqueias 3:8-12 nos apresenta. É necessário crermos que Deus sempre se manifestará, revelando o seu justo caráter. Nesse texto encontramos 5 manifestações do justo caráter de Deus. Em primeiro lugar, Deus se manifesta concedendo confiança e poder ao seu servo fiel. Versículo 8. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Querido amigo, lembrando do programa passado, enquanto os líderes estavam desesperados, conforme o versículo 7, Miqueias estava sólido, tinha se fortalecido no Senhor. Esta é a segunda e a última vez que se menciona o Espírito de Deus nessa profecia. Anteriormente, vimos que o povo tinha um conceito errado do caráter da obra do Espírito Santo. Confira isso lá no capítulo 2, versículo 7. Porém, o Espírito Santo de Deus não aprova o pecado. Os falsos mestres seriam envergonhados diante dos seus seguidores. Porém, a força que vem de Deus através do Espírito Santo reconhece e proclama a verdadeira condição do povo. Esse povo, que é chamado meu povo, numa atitude que demonstra amor, era um povo que merecia a reprimenda de Deus. Ao proclamar a sua verdadeira condição, Miqueias não os amava menos. Pelo contrário, mostrava que os amava muitíssimo. Temos que nos lembrar da palavra do sábio. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Porém, os beijos de quem odeia são enganosos. Provérbios 27:6. Apesar de Miqueias apontar seus erros, ele demonstrava profundo amor aos seus patrícios.
Cheio do Espírito do Senhor, cheio do Espírito Santo, pleno de amor, Miqueias, usado por Deus, apontou os erros, os pecados dos seus contemporâneos. Então, em segundo lugar, Deus se manifesta repreendendo aqueles que torcem a justiça. Eu leio para você o versículo 9. Ouvi agora isto, ó vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito. Aqui são usados os mesmos termos do verso 1, mas é evidente que aqui também estão incluídos os sacerdotes e os profetas, como veremos no verso 11. A palavra, então, é dirigida aos líderes de Israel, mas inclui Sião e Jerusalém, no Reino do Sul. Portanto, nós precisamos perceber que essa é uma continuação daquilo que acontecia na sociedade daqueles dias. E aqui também podemos perceber o estilo bem objetivo e direto de Miqueias. O pecado foi abominar a justiça que deveriam ter defendido, e com isso pervertiam tudo aquilo que era reto e justo. O verbo perverter, na mesma época, foi usado também por Isaías, conforme Isaías 42:16, que foi traduzido por escabroso. Descreve um caminho com muitas curvas. Miqueias e Isaías denunciavam esse pecado. Isaías disse claramente: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Isaías 5:20. A capacidade mental desses líderes que deveriam zelar pela honestidade, pela justiça e pela retidão era tão direcionada ao mal que tinham condições de argumentar mostrando que o mal era bom. E o que era bom, o que era justo, o que era honesto, era na verdade algo mal, que não deveria ser praticado. Estavam distorcendo a justiça e a retidão. É triste, mas o pecado faz o ser humano raciocinar diferentemente de Deus. Por isso, em terceiro lugar, Deus se manifesta revelando a fragilidade da vida desonesta, versículo 10. Vocês edificam a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Querido amigo, essa é uma sentença clara do Senhor Deus para com a liderança do seu povo. Deus, então, através de Miqueias, acusa os judeus de edificar com o sangue do povo os seus bens, as suas construções e as suas fortunas. A palavra iniquidade significa distorção. E isso não acontecia só no Reino do Norte, acontecia também no Reino do Sul. Como se fez prostituta a cidade fiel. Ela que estava cheia de justiça, nela havia retidão. Agora, só homicidas. Isaías 1:21. Querido amigo, que contraste entre o que era Jerusalém nessa época e o que deveria ter sido conforme os planos eternos de Deus. Por isso, em quarto lugar, no versículo 11, Deus se manifesta mostrando a falsa segurança dos corruptos. Os seus cabeças, diz assim a palavra de Deus, dão as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Querido amigo, é interessante notarmos que esses líderes eram religiosos e os seus sacerdotes e profetas funcionavam perfeitamente. Porém, tinham mudado a religião em fonte de ganância, em fonte de lucro. Veja, por exemplo, a advertência de Paulo em 1 Timóteo 6:5. Os líderes pediam suborno, algo totalmente proibido pela lei. E os sacerdotes vendiam os seus serviços, que também era proibido pela lei. Podemos verificar isso em Deuteronômio 16:19. Os profetas recebiam dinheiro para predizer, palavra que se usa aqui para traduzir adivinhação. Os profetas, na verdade, não recebiam palavras do Senhor, mas tentavam adivinhar. E os profetas queriam receber dinheiro. Um bom exemplo que você deve se lembrar
é o falso profeta Balaão. Balaão, ganancioso e cobiçoso, é um exemplo de um profeta que recebia dinheiro por suas profecias. Confira lá em Números 22, 2 Pedro 2,15 e também Apocalipse 2,14. Balaão realmente foi um profeta ganancioso, cobiçoso, avarento. Por isso, em quinto lugar, Deus se manifesta revelando o fim trágico das obras humanas, conforme o versículo 12. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Querido amigo, esse capítulo termina com um verso que, aproximadamente 120 anos mais tarde, salvou a vida de Jeremias. Como é que a gente pode entender isso? Na verdade é o seguinte: quando Jeremias profetizou a queda de Jerusalém e muitos queriam matar Jeremias, muita gente, os anciãos, lembraram dessa palavra profética de Miqueias, que Jerusalém seria destruída por causa do pecado da liderança nacional. A expressão monte do templo, que seria transformado em grande ruína, foi usada para eliminar a confiança do povo em um local, ao invés de colocar a sua confiança em Deus, na pessoa de Yahvé. Eu creio que esse é um grande problema que nós corremos hoje ainda. Pessoas fazem questão de estar na igreja, de cumprir os rituais, quando na verdade deveriam estar plenamente descansadas, confiantes apenas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Querido amigo, é impossível compreendermos a reação do povo àquelas palavras de Miqueias, pois sempre a tendência de adorar o local é maior do que adorar o Deus que habita no local. Por isso, nós precisamos também olhar para a própria vida, para as nossas próprias práticas e verificarmos se não estamos distorcendo a palavra de Deus, se não estamos distorcendo os princípios do Senhor. Quantas vezes nós nos sentimos até culpados porque não podemos ir a determinada reunião? Não, você deveria se sentir culpado porque você não tem vivido a sua vida devocional, lendo a palavra de Deus, orando, sozinho diante de Deus. Isso vale muito mais do que estar simplesmente cumprindo um rito, indo a determinados locais. Querido amigo, ao concluirmos o nosso comentário sobre essa passagem, me vem à mente uma questão ética. Assim como aqueles líderes religiosos deveriam zelar pela conduta ética do povo e de cada um individualmente, valeria a pena considerarmos como nós nos posicionamos diante dessas questões. Conta-se que quando Hitler começou a sua escalada de poder político na Alemanha, um pequeno grupo de cristãos, conhecido como Igreja Confessional, se opôs a essa liderança. Alguns desses receberam a pena de morte. Tristemente, a maior parte das igrejas, ao invés de se oporem à maneira como ele estava conduzindo o país, permaneceram neutras. Sucedeu então um congresso de nível internacional reunido em Berlim, e Hitler foi saudado como um bom exemplo, apenas porque não se envolvia com tóxicos e não fumava. Mas antes de julgarmos a atitude das igrejas alemãs daquela época, devemos nos perguntar: qual seria a nossa atitude numa situação definida como aquela? Como temos agido em nossas questões diárias? Temos sido como o povo judeu que torcia o direito e conseguiam fazer o mal parecer bem e o bem parecer mal? Ou somos destemidos e corajosos para lutar pela verdade, pela justiça, pela retidão? No começo do século XX, William Booth, fundador do Exército da Salvação, lá na Inglaterra, ele previu que o século passado, o século XX, enfrentaria os seguintes desafios: religião sem o Espírito Santo, cristianismo sem Cristo, perdão sem arrependimento, salvação sem regeneração, política sem Deus
e céu sem inferno. Esses seriam os desafios da igreja, dos cristãos. Nos dias de Miqueias, os religiosos tinham separado a religião da moralidade, da ética. Cabe a nós perguntar, será que não fazemos o mesmo? Querido amigo, minha oração é que você mantenha sua confiança apenas em Deus e que você viva corretamente e se apresente a Deus, dependendo apenas dEle, da sua graça e da sua misericórdia. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe e até o próximo programa.